Olá pessoal, vamos falar agora sobre a implantação do Scrum, como é que funciona, tá? Então, a ideia nessa aula é trazer para vocês alguns insights de como se fazer a implantação do Scrum, agora que você já conhece o Scrum e seus detalhes, tá? E por onde é que eu começo? Acho que é a grande pergunta de quando você começa a conhecer algo novo, quando você começa a entender, você começa a gostar de algo. E a grande questão é, por onde é que eu começo? Que caminho eu vou seguir, tá? E esse é o nosso intuito nessa aula de hoje. Então, vamos lá. Implantando o Scrum, por onde é que eu começo? Primeiro, conheça bem a organização em que você trabalha, em que você está implantando o Scrum. Então, o que é interessante, por exemplo, você como um consultor ágil, como um Agile Coach, como um Scrum Master, que você precisa conhecer da organização. Quais são as dores da organização? Qual é a insatisfação? Certo? Não existe empresa perfeita, que não existe problemas para serem resolvidos, né? Então você, antes de qualquer coisa, você precisa entender quais são os problemas da empresa, quais são as dores, quais são as dificuldades e como é que uma metodologia ágil como o Scrum vai poder resolver, certo? Então, você conhece bem as pessoas, quem é que pode lhe ajudar, quem é que pode ser um grande incentivador dessa transformação ágil. Então conheça bem as pessoas, converse com elas, isso é importantíssimo. Como são os contratos, né? O modelo de contrato. Por quê? Wellington, eu estou implantando uma metodologia, uma forma de trabalho. O que o contrato tem a ver? Então, tudo a ver. Por exemplo, essa organização, ela trabalha com profissionais próprios ou com profissionais terceiros? Então, esses profissionais terceiros, o modelo de contrato poderia se adequar a uma gestão ágil? O produto que você entrega em contrato, a criação dele se adequa a um modelo de gestão ágil? Então, você precisa conhecer os contratos, porque esses contratos podem ser empecilhos no momento da transformação que você precisa saber como contornar e como conversar e cativar cada um que está envolvido nesse contrato. Como estão montados os times. A gente pode ter times muito grandes e você precisar fazer uma reestruturação para poder rodar com o Scrum. O Scrum ele funciona de 3 a 9 pessoas, certo? Então, se você tem um grande time com 30 pessoas, 40 pessoas, a transformação é grande, então você precisa entender como é que estão os times e como é que você poderia quebrar em times menores, certo? Entrada de demanda, como é que entram novos projetos, novas requisições, novos problemas. Então você precisa entender isso, porque a entrada de demanda é a fonte de trabalho. A demanda vai gerar o backlog é fonte de trabalho para o time Scrum. Então você precisa entender isso. A empresa já utiliza métricas? Quais? E por quê? Existem empresas que utilizam métricas só para dizer que utilizam. Então, se ela usa alguma métrica, por que se utiliza ela? Onde é que o resultado aparece? Quem é que olha para isso? Então você precisa entender, porque no momento de transformação, além de transformar o trabalho das pessoas, o processo, a forma de se organizar, você também transforma a organização em si. Métricas que existem só por existir, então elas saem, porque isso aí é trabalho, esforço desnecessário. E você começa a olhar para métricas que realmente são, agregam algum valor para a organização, para o time, para as lideranças, ou até mesmo para o cliente. Mas esses são apenas exemplos. Então, é interessante que você conheça bem sua organização em todos os pontos, todos os aspectos. Então, questões como, por exemplo,
novos clientes, e se novos clientes entrarem, eles vão conseguir se adequar. A gente precisa ter alguma margem de reserva, porque pode acontecer ocasiões esporádicas que o time precisa estar pronto, existe plantão. Como é que qual seria o melhor modelo de sprint para esse time aí? Seria de uma semana, 2 semanas, um mês? Então são pontos que você precisa conhecer, pensar, e isso você só vai conseguir fazer conhecendo bem a organização em que você vai estar trabalhando, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, comece pelas lideranças, diretores e gestores. Como é que eu faço isso? Mas antes, primeiro, por que começar pelas lideranças, tá? Porque é muito comum encontrar em empresas mais tradicionais lideranças que querem trabalhar com ágil. Mas por quê? Porque o ágil está em evidência, está dando certo nas empresas. Mas esses líderes, eles não entendem que a mudança da transformação ágil tem que começar por eles. Por quê? Na agilidade não existe controle top-down. Todos como um time vão em busca de um único objetivo. Então, o líder, mais do que qualquer um do time, tem que estar alinhado ao mindset ágil. E aí, quando eu falo líder, eu falo diretores, falo gestores, falo CEOs de empresas. Então, essas lideranças têm que entender o que o time abaixo deles, entre aspas, está fazendo. E precisa entender a um ponto que lá na frente ele respeite esse movimento ágil e não venha, por exemplo, com um top-down, com ordem, com imposição. Então, é muito comum empresas que não são ágeis, que tentam ser ágil, sem envolver a diretoria, sem envolver a gestão e a liderança. Acontecem situações em que o gestor, o diretor, o líder precisaria apoiar o time, esse apoio não vai ter. Então, todo esforço que o time faz acaba sendo, não vou dizer que em vão, mas acaba perdendo a força e o sentido de tudo que está sendo feito. Então, comece pelas lideranças. E como é que eu faço isso? Através de workshops, apresentando propostas de melhoria. Conheça bem as pessoas que você vai falar e que serão os incentivadores, né? Incentive o mindset ágil, trabalhe a delegação e não a procura de culpados, né? Então, gestores, eu vou colocar aí da velha guarda, da antiga geração, eles procuravam muito os culpados, não se pode errar. Na gestão antiga, não se podia errar. Quem erra está fora, quem erra é culpado, é penalizado. Na nova gestão, na nova forma de gerir, e é onde entra esses líderes, e é onde é que entra o líder e com mindset ágil, o erro não precisa ser vangloriado, como muitos pensam, né? Mas o erro, ele não precisa ser fonte de críticas, ser fonte de demissões, ser fonte de acusações. O erro é um grande momento de aprendizado. Então, isso está muito no mindset ágil e muito da liderança que está acompanhando esse time na transformação ágil. Então, se acontecem erros, esses erros servem de lições aprendidas, aprendemos, beleza, vamos para frente agora. Errar é humano. Então, esses líderes precisam entender isso. E esses líderes, eles também erram. Se eles não erram, é porque eles não tentam. E se eles não tentam, eles estão estagnados. Eles não vão transformar a empresa que eles estão. Eles não vão proporcionar mudanças significativas. Eles vão ser mais do mesmo. Então, um bom líder está disposto a tentar, está disposto a aprender, está disposto a errar e aprender com os erros e tentar novamente e aprender. E é assim que um bom líder vai. E é assim que um bom líder apoia o seu time. Certo? Então,
trabalhe muito bem a delegação com os líderes, certo? Faça atividades, workshops, traga a diretoria para junto e traga os líderes para junto. Se você for tratar com diretores, CEOs, é mais comum que eles estejam mais voltados para o resultado da empresa. Então, entenda muito bem quem são esses líderes para entender quais são as suas motivações de ter uma transformação ágil na empresa e apresente esses benefícios para eles, que são vários. Você pode ter aumento de produtividade, você pode ter aumento de qualidade no produto, você pode ter melhor planejamento, trabalhar melhor a expectativa. Então, entenda quais são as dores do seu stakeholder, né, da pessoa que você vai trabalhar esse mindset ágil, e apresente para ele de uma forma que aquilo que é importante para ele vai ser atendido. Então, você vai ter um engajamento maior dessas pessoas dessa forma. Terceiro ponto, defina bem os papéis. Quem é que vai ser o PO? Quem é que vai ser o Scrum Master? Quem é que vai ser o time de desenvolvimento? Então, isso precisa estar muito claro, e não é claro apenas para o PO. O PO precisa saber que é PO, certo? Isso é básico. Mas o Scrum Master também precisa saber quem é o PO. O time de desenvolvimento precisa saber quem é o PO, e vice-versa. Todo mundo precisa saber seus papéis, todo mundo precisa saber suas responsabilidades, certo? Lembrem, e aí é uma questão de transformação e de mindset e de conhecer o framework. Empresas, geralmente, no momento de transformação ágil, colocam como um PO uma pessoa que conhece muito bem o negócio. Isso é legal, isso é positivo. O PO precisa conhecer muito bem o negócio. Mas nós sabemos que ninguém conhece tudo. Então as empresas tentam colocar 2, 3, 4 POs para responder por um produto. Isso é extremamente nocivo. Por quê? Lá na frente vai acontecer choque de interesses. Cada um vai pedir uma prioridade diferente, o time não vai se conversar, não vai se alinhar. Então, o PO, o responsável pelo produto, quem toma as decisões de produto, gerencia backlog, prioridades, quem conversa com o time, tem que ser apenas um. O PO é uma pessoa, não é um comitê. Apesar que o PO pode ter seus braços já na lista de requisitos, ou até mesmo falsos POs, né, proxy POs, para que colham informações, entendam as demandas, cheguem para ele com essas informações e ele tome as decisões, certo? E aqui fica uma dica interessante, uma ferramenta do Management 3.0, que é a matriz de competência, tá? Então, só para a gente entender, isso é muito legal na hora de para você utilizar na hora de você montar um time. Como é que funciona? Você vai olhar seu papel. Eu preciso de um Product Owner. Ok. Quem são as pessoas do seu time? No meu time eu tenho John, Emma, Luiz e Matt e Sue. Então, quais são as competências de um bom Product Owner? Eu vou listar aqui nas minhas linhas. E entre a linha e os membros, eu vou colocar aqui o que eu desejo. Eu desejo, o verdinho aqui é a pessoa que domina, que sabe muito, é extremamente experiente nesse conhecimento, nessa competência. O amarelo é que está mais ou menos, ele conhece, mas ele ainda não é o expert sobre esse conhecimento, sobre essa competência. E o vermelho a pessoa nem conhece. Então, aqui na primeira coluna, nas linhas, temos as competências. Na primeira linha, nas colunas, temos as pessoas, os membros. E entre as competências e os membros, aquilo que eu desejo para aquele papel. Então, para o time de desenvolvimento, eu preciso dessa competência, essa competência aqui. Ok. E aí eu vou fazer o mapeamento do time. Então,
eu preciso aqui de uma pessoa que seja conheça muito e uma pessoa que conheça mais ou menos. Eu tenho a Emma e tenho o Luiz. No meu time eu preciso que conheça mais ou menos 5 pessoas aqui. Eu tenho 4 que conhecem mais ou menos e uma conhece muito, então está atendendo. Então você consegue ter um mapeamento aí do time, das competências que o time conhece, fica visível o conhecimento de cada um, pessoas que você talvez precise trabalhar para assumir um determinado papel, e isso dá uma visibilidade muito legal. Isso é muito interessante na hora de você montar o seu time de desenvolvimento, de ver pessoas que podem assumir um papel de Scrum Master, de um PO, porque tem aquelas competências, ou assumir papéis distintos dentro do time de desenvolvimento. Fica aí a dica da matriz de competências, é uma ferramenta do Management 3.0. Se você quiser, pode ficar à vontade para pesquisar mais. Seguindo, treine o time no framework e nas melhores técnicas para seus respectivos papéis. A gente falou antes do treinamento das lideranças. Depois que a liderança souber o que é agilidade, souber como é que times ágeis funcionam, quais são seus objetivos e por que eles existem, então você vai treinar o seu time. Mas o treinamento do time, ele vem depois de você definir o papel. Por quê? O treinamento para o time de desenvolvimento, ele é voltado para o time de desenvolvimento para que ele seja um bom time de desenvolvimento. O treinamento para o PO é feito para um PO, para que ele seja um bom PO. E do Scrum Master também, para que ele seja um bom Scrum Master. Então, você precisa ter definido bem as pessoas e então você monta workshops específicos treinando aquelas pessoas nas competências que elas precisam ter para desempenhar um bom papel dela dentro do processo Scrum, certo? E fica a dica aí, a imagem é um workshop mais interativo, a imagem de exemplo, workshop interativo, muito post-it, muita conversa, muita interação, e os workshops têm que ser assim. Por quê? Primeiro, workshops assim você aumenta a sinergia do time. Segundo, traz mais dinamismo, as pessoas geralmente gostam mais, se movimentam mais, interagem mais. Isso aí também fortalece o envolvimento e o aprendizado das pessoas. Além de que, no dia a dia, um time Scrum, ele funciona assim, com muita conversa, com uma gestão visual, com post-it, com coisas visuais para você entender. Então, proporcione isso também no workshop, que vai ser interessante, que o ganho vai ser muito maior, certo? 5. Ajude a definir uma única fonte de entrada de demandas. Não deixe de registrar. Sempre dar transparência. O que acontece? Quando você entra nessas empresas que você vai querer proporcionar uma transformação, você acaba se deparando que existe requisição vindo de tudo que é lado. Existe requisição por e-mail, existe requisição por telefone, existe algum sistema que registra essa requisição, existe alguma requisição que é de boca, requisição que vem de reunião. Então, você precisa, primeiro, entender quais são todas as fontes de requisições que chegam para o seu time e depois centralizar isso em um único canal. Mais na frente eu vou trazer um case de um momento de transformação ágil que eu vivi na minha carreira, mas apenas para trazer um exemplo aqui para vocês. É uma boa prática que se tenha algum sistema para registrar esses chamados, esses tickets, esses projetos, o que você tratar. Mas é uma boa prática também você convergir para um único canal. Então, é comum você ter sistemas que, através de um e-mail, ele colhe o e-mail e joga num sistema para registrar. Através de WhatsApp, ele pega, colhe no sistema e registra. Através de telefone, também ele reconhece e registra.
ou até mesmo abrindo diretamente no sistema. A questão é a seguinte: eu tenho vários caminhos para o meu cliente, mas todos eles convergem para um único lugar, que é a fonte de informação para o meu time de desenvolvimento, para o meu time Scrum, certo? Isso é importantíssimo e sempre dê transparência disso, certo? Sempre dá transparência do meu canal de comunicação para os meus clientes, para que eu facilite minha comunicação com ele e para que o time saiba que ali é a única fonte de requisitos, ali é onde vai ser priorizado, ali é onde o PO vai trabalhar e para eles não olharem para demandas vindo de fora desse caminho, certo? Dica 6. Ajude a preparar e definir o local do time, seja ele presencial, seja ele remoto. Se você for trabalhar presencialmente, garanta que as pessoas vão ter mesas adequadas para o seu trabalho, cadeiras adequadas. Se você for trabalhar com um quadro Kanban, veja o local do quadro, coloque o quadro, defina as colunas, prepare um ambiente para que seja tudo melhor possível. Se for virtual, também prepare tudo. Qual vai ser o meio de comunicação? Eu vou usar a ferramenta X, Y, Z, todo mundo precisa ter instalado, o nosso canal de comunicação vai ser esse, a regra do nosso jogo é essa. Então, você também prepara o seu ambiente virtual. O horário de reunião, por exemplo, é todo dia às 9 horas da manhã. Vamos nos encontrar na sala do time que fica em algum site aí desse de hospedagem de sala. Enfim, você prepara o ambiente do seu time, seja ele local, físico ou virtual. 7. Defina métricas. Por quê? Isso é extremamente importante, gente. A métrica, ela é a visibilidade que você dá do time, dos resultados que o time alcança. Mas muito cuidado quando a gente for falar de métrica, tá? Por quê? Métrica em times ágeis tem uma grande particularidade. Você não trabalha métricas pessoais. Por quê? Isso gera concorrência e acaba quebrando o senso de time. Então, por exemplo, eu não vou olhar para a pessoa que fez mais atividades. Por quê? Lá na frente, alguém pode precisar de ajuda e alguém se negar, porque se ele parar para ajudar, ele vai fazer menos atividades. Não funciona dessa forma, tá? Você vai olhar para métricas de time. Então, tem alguns exemplos aí de métricas ágeis. A velocidade do time, que é quantas story points, em média, ele faz por sprint. O lead time do time, e essa é uma métrica de Kanban, que é o tempo de duração, né? Quantidade de erros que foi encontrado, eficiência do processo, que também é de Kanban, custo da história, custo do story point, quantidade de itens comprometidos com entregues, valor agregado. Você pode trazer métricas de negócio também. Então, são coisas olhando para o time, olhando para a entrega. Você não olha para pessoas. Então, não vou olhar quem corrigiu mais problemas, quem gerou mais problemas, eu não vou olhar quem entregou mais projetos, nada disso, tá? Eu estou olhando para o time, o resultado é do time. Se você começar ou continuar a olhar para resultados individuais, o seu time ele nunca vai enxergar e ele nunca vai caminhar para ter um senso de time, eles não vão se apoiar. Isso é fundamental no Scrum, certo? Se você não proporcionar isso para o seu time, ele não terá sinergia, ele não vai se ajudar. E o mais importante para o time é o resultado que ele gera, e não o resultado que uma pessoa gera. O resultado de uma pessoa não vai deixar o cliente feliz, e sim o resultado do time. Então, trabalhe isso, não olhe para métricas individuais, olhe para métricas de time. Dica 8.
torne o trabalho visível. Então, seja virtual, seja presencial. Existe ferramenta colaborativa para você deixar o trabalho visível. Se for um Excel que você está trabalhando, o Excel pode ser compartilhado. Se é quadro Kanban, existem ferramentas com quadro Kanban virtual, mas você também pode tornar ele físico. Você pode criar dashboards com as suas métricas e divulgar para todo o time, divulgar para a empresa, para o CEO, para os gestores, para os diretores. Então, torne visível, tá? Então, o trabalho precisa estar visível, os resultados precisam estar visíveis. Esse é um dos pilares do Scrum, transparência. Então, precisamos transparecer aquilo que o time está fazendo. Até porque a transparência é bom, não é uma questão de reporte, é uma questão de eu acho que eu posso ajudar, eu acho que o resultado do time está legal, eu acho que a gente precisa melhorar no nosso resultado, certo? E as pessoas vão se ajudar em cima disso aí. Dica 9, comece pequeno, verifique o resultado e aprenda, certo? Aí vem o conceito de MVP, pense grande, comece pequeno, do Lean Inception lá do Paulo Caroli. Então, comece pequeno, por quê? Primeiro, é um momento de transformação, as pessoas não conhecem. Então, você não vai transformar uma empresa toda de uma vez, certo? E quando você diz comece pequeno, você também não vai começar pelo maior projeto da empresa, o mais importante, que está chamando a atenção de todo mundo. Não. Você começa pelo projeto intermediário, um projeto que você tem margem de erro, porque é isso que vai acontecer. Você vai implantar, você vai errar. E quando você errar, você consegue corrigir. Então, construa algo, comece com um time, apenas com um time, olhando para um projeto que não tem não é tão crítico para a empresa, veja os resultados, meça em cima das métricas que foram definidas, entenda essas métricas e aprenda. Aprenda com seus acertos, aprenda com seus erros, para que esses experimentos ele ganhem corpo e comecem a difundir dentro da empresa, certo? Então, geralmente você começa com um time pequeno, num projeto que não tem muita visibilidade, você faz, você erra, você aprende, você tenta e você vai evoluindo dessa forma. A partir do momento, Wellington, então, quanto tempo eu preciso ficar nesse processo de tentativa, medição, aprendizado? Quanto tempo você achar necessário e se sentir seguro para levar isso para um outro time, tá? Então, isso é muito particular de cada time. O time pode rodar 1, 2, 3. Na quarta sprint, ele já está rodando muito bem, apresentando resultados, e você pode ir já difundir isso para um time. Ou até mesmo times que demorem 6, 8 sprints, que é muito tempo, tá? Particularmente, eu acho muito tempo para você colher resultados, mas é muito particular de cada time, vai depender de como o processo está sendo feito. Se as pessoas foram bem treinadas, entenderam, se elas estão com mindset, se você está medindo certo, se você está, além de enxergando os erros, trabalhando em melhorias para que eles não voltem a acontecer. Então, vai depender muito da maturidade do time, isso aí, do aprendizado que ele conseguir, mas tenha certeza que inicialmente vai parecer que você não evoluiu muito, mas vai passar a primeira sprint, segunda sprint, eu garanto que na segunda sprint você vai estar melhor do que na primeira, e na terceira você vai estar melhor do que na segunda, e assim sucessivamente, porque o aprendizado é contínuo, e as tentativas em cima dos erros, elas são contínuas, e vai vindo um aprendizado de você, junto com o time, vai estar melhorando, certo? E por último, última dica de ouro aqui, de como implantar o Scrum, não esqueça, celebre as conquistas, tá? Vocês são um time, vocês estão juntos, trabalhando em prol de um objetivo. Se vocês
conseguirem esse objetivo, então conquiste, celebre, marque um happy hour com o time, vão comemorar, porque essa comemoração, primeiro, dá o senso de propósito que as pessoas querem, mostra que o trabalho delas está sendo valorizado, cria um ambiente bom, um ambiente colaborativo, traz uma sinergia legal para o time. Então não deixe de comemorar as conquistas, não deixe de celebrar as conquistas do time junto com o time, certo? Ok, essas são as dicas. A gente vai parar aqui, até para não se estender muito nessa aula, mas na próxima aula eu vou trazer um case prático de uma experiência vivida por mim na minha vida profissional, para trazer para vocês o cenário inicial, como é que ficou, quais foram os nossos desafios, quais foram os nossos erros nesse processo de transformação. Tá ok? Até a próxima aula, pessoal. Valeu!